nos abençoe hoje e sempre. Então a gente vai falar, como a nossa amiga nos disse, sobre a caridade. Aí a gente pode estar perguntando assim, mas de novo esse tema, né? A gente vem no centro espírita, parece que a gente fica dando voltas em alguns temas que são bastante recorrentes, mas é porque eles são importantes. Se a gente precisa ouvir ainda, a gente tem que compreender melhor, saber por que está trazendo aquilo lá. E quanto mais a gente olha um tema, mais a gente consegue explorar algumas coisas dele. A gente vê facetas diferentes sobre o mesmo tema. Então a caridade é a mais virtude, a mais sublime das virtudes, por conta de quê? Então, se a gente for lembrar de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que dentre tantas páginas belíssimas que nos trouxe, tantas palavras assim enobrecedoras, nos diz uma que particularmente eu gosto muito, que ele fala assim: o bem que a gente faz em qualquer lugar é nosso advogado em toda parte. Ou seja, ele está nos falando sobre a caridade, o bem que a gente faz em algum lugar, qualquer lugar que a gente faça, sempre será a nossa força, sempre será quase como que um escudo contra as questões negativas, contra aquilo que ainda nos prejudica. Porque se a gente for pensar, como Kardec nos diz, que a cada ação boa anula uma ação má que a gente tenha, e todos nós temos, porque somos espíritos imperfeitos, né, trilhando o caminho da evolução, então a gente traz uma trajetória de muitos erros cometidos, muitas decisões equivocadas, muitas ações que não deram muito certo. Então a gente vai acumulando meio que tendências espirituais, como se fosse um boletim de escola, né? Cheio de notinhas vermelhas. Então a gente precisa trabalhar para lidar com essas questões. A gente precisa trabalhar o nosso lado positivo para ir anulando o nosso lado negativo. E aí a gente não precisa muito esforço, né? É uma conta bem simples, quanto mais eu fizer o bem, naturalmente, mais fácil vai ser de lidar com essas minhas imperfeições. É uma questão de contabilidade, né? Saldo positivo versus saldo negativo. Quando a gente reencarna, o nosso grande objetivo é reduzir um pouquinho o nosso saldo do cheque especial espiritual, que já vem negativo. Se não puder reduzir, não puder zerar, mas pelo menos diminuir um pouquinho isso. E é por isso que a caridade se torna um grande mérito, uma grande ferramenta para a gente poder trabalhar isso. Então ela serve quase como um escudo para as nossas imperfeições. E se a gente for pensar bem, como anda a nossa vida, Adolfo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, lá no item 11, nos fala que a caridade é um santo remédio. Então, talvez a gente já tenha visto falar sobre caridade sobre vários aspectos. Mas como que a gente pode entender ela como um santo remédio? Como que a gente pode perceber isso como uma salvação para nós? Dentro daquela proposta que Emmanuel nos traz de que o bem que a gente faz é nosso advogado, ou seja, é nossa contrapartida em qualquer lugar. Vamos fazer uma pausa para a gente refletir. Como anda a nossa vida? Será que na vida que a gente está levando, nós já temos tudo aquilo que a gente gostaria de ter? Será que a gente já tem a nossa alma gêmea como a gente gostaria? Será que a gente já tem o emprego que a gente gostaria? Será que a gente já tem o salário que a gente gostaria? Será que a gente já tem conseguido progredir em todas as nossas metas como nós gostaríamos? Ou resumindo, será que a nossa vida é tão boa quanto nós gostaríamos que fosse? Talvez, se eu não estiver errado, a gente já tenha respondido não a pelo menos uma, se não todas, essas questões. Porque nós estamos num mundo, eu gosto sempre de frisar, porque é muito bom a gente fazer esse contexto, nós estamos num mundo ainda de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Ou seja, não podia dar muita coisa certa em questão de felicidade plena. Então a gente traz ainda muitas aflições, muitas angústias, muitas pendências que precisam ser trabalhadas.
Então a gente pode não ter ainda a vida que a gente gostaria, é verdade, porque isso é muito complexo nesse contexto que a gente está vivendo. A gente tem ainda muitas questões a serem trabalhadas. Nós estamos aí trilhando o caminho da regeneração, onde o mal, nos dizem os Espíritos, vai perder força, mas ainda temos muitas questões para lidar. E nesse contexto de que o mundo está num momento de transição e nós mesmos estamos num momento de transição, não conseguimos ter ou ser tudo aquilo que a gente gostaria. Isso nos lembra muito Paulo de Tarso, né? Quando ele nos diz assim que o bem que a gente quer, a gente não é e não faz ainda. Mas o mal que a gente não quer mais, nós ainda fazemos. O que mostra que esse conflito interno ainda está muito ativo dentro de nós. Nós temos o desejo de ser melhor. Procuramos fazer tudo o que é possível no nosso alcance, ou pelo menos seria o ideal a gente fazer tudo o que é possível, né? Ou seja, todo bem para nos dar de escudo em qualquer lugar. Mas a gente percebe que as nossas imperfeições, o nosso atavismo ainda instintivo fala muito alto. Então a gente está nesse conflito entre uma perspectiva positiva e o nosso passado que está ali nos condenando. E aí onde que entra a caridade então como santo remédio? Considerando-se todas essas questões, considerando-se que nós estamos nesse processo, a gente vê, então, que nós estamos ainda no mundo de aflições. Como Jesus nos disse, né? Nesse mundo tereis aflições, ou seja, ele já nos deu a orientação de que teremos muitas dificuldades no campo religioso, no campo espiritual, no campo afetivo, ou seja, de maneira geral, cada um dentro da sua necessidade, cada um dentro das suas experiências, traz ainda muitas aflições com que nós temos que lidar. Então ele já nos deu a dica que nesse mundo tereis aflições, já nos mostrando que nesse contexto todo não dá para esperar ainda a felicidade plena como a gente gostaria. No entanto, como nos diz os Espíritos lá na questão, se não me engano, 921 ou 922, não me recordo exatamente, os Espíritos nos dizem que a gente pode não ter essa felicidade tão plena quanto a gente gostaria, mas podemos ser tão bons e termos uma felicidade tão relativa quanto a gente possa na Terra. E como que a gente pode conseguir então? Através da caridade. O Espírito Adolfo, lá no Evangelho, nos diz que a caridade é o santo remédio justamente para a gente entender e diminuir um pouquinho as nossas dificuldades. Porque quando a gente passa por aflições, quando a gente passa por dificuldades, quando a gente está sofrendo, existe uma grande tendência de a gente achar que só a gente está passando por aquilo. Não é assim que acontece? Então a gente está sozinho, querendo uma alma gêmea, e parece que a gente olha para o lado, todo mundo está bem acompanhado, só a gente que está sozinho. Então a gente pensa em coisas materiais, parece que todo mundo anda de carrão, só a gente que anda de Inter 2. Parece que todo mundo está numa casa boa, só eu que estou numa casa simples. Parece que todo mundo come bem, só eu que como pouco. Então a gente tem a tendência de achar que todo mundo está bem e só a gente que está mal. Então, nesse sentido que Jesus nos disse que nesse mundo a gente tem aflições, a gente precisa sair um pouquinho desse contexto. Eu costumo dizer, sair um pouquinho da nossa bolha, porque a gente não é isolado dessa sociedade. Então não quer dizer que todo mundo esteja bem e só a gente esteja mal. Porque dentro daquela linha, se está ruim para você, imagine para o outro. Então, quando a gente sai da bolha, quando a gente sai daquele contexto que a gente se colocou de que só a gente sofre, que só nós estamos passando dificuldade, a gente tem que olhar um pouquinho para o lado. O Espírito Adolfo nos recomenda isso. Olha para o lado. Não fica pensando só na gente. Porque a gente fica lá dentro da nossa casa, matutando ideias, às vezes se prejudicando espiritualmente, porque está ali alimentando um ciclo de pensamentos negativos, mas a gente não olha para o lado como está o mundo. Então, se a gente fosse fazer uma lista de todas as bênçãos que a gente tem na nossa vida, de todas as boas que nos acontecem, e outra lista de tudo aquilo que a gente tem de ruim, de todas as questões negativas que a gente normalmente olha só para isso,
Porque é outra tendência que a gente tem, né? Quando a gente está com um problema, a gente foca tanto nele que não enxerga as soluções. Só que Joana de Ângeles nos disse naquele livro Vida, Desafios e Soluções, o título por si só já é um grande ensinamento, né? A vida tem desafios, mas também tem soluções. Então a gente foca somente nas questões negativas e esquece de tudo aquilo que a gente tem de bom. Então, se a gente for fazer uma lista de tudo que a gente tem de positivo, de bênçãos na nossa vida, e uma lista de tudo que tem de negativo, de ruim, de aflição, se a gente for verdadeiramente honesto, a gente vai perceber que a nossa lista de bênçãos é muito maior que a de coisas ruins. Então a gente tem mais mecanismos, a gente tem mais ferramentas de felicidade do que a gente imagina. A gente só não é feliz totalmente porque a gente não está focando no lado certo da lista. Não estamos focando nas oportunidades, não estamos focando nas bênçãos, porque estamos somente olhando para o lado negativo. É como se a gente fosse perdendo a esperança. Então a gente olha para baixo só para o nosso mundinho, para o nosso pezinho, para o nosso umbigo, como diz o ditado popular, e esquecemos de olhar em volta. E a gente acha que tudo é coisa ruim. Só que nem tudo é ruim. Aliás, nada é ruim. Tudo depende da ótica, né? Tudo é muito relativo. Tudo aquilo que a gente considera ruim, na verdade, é uma bênção para o espírito. Porque outra tendência que a gente tem, dá para ver que a gente tem várias tendências aqui de pensamento, né? Quando a gente está na vida, a gente, mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita, ou melhor, da vida espiritual, a gente tem a tendência de olhar só para a nossa vida material. Ou seja, para aquele instante compreendido entre o nosso nascimento e o dia da nossa possível volta. Possível não, vai ser um fato. A gente só não sabe o dia certo. Então a gente foca a nossa vida só nessas questões. E esquecemos que toda a nossa vida é conectada com outras questões. Não é só esse momento presente. Então tudo aquilo que pode ser, entre aspas, ruim para a nossa vida agora, para a nossa vida espiritual, é o remédio. Então o Espírito Adolfo nos fala justamente sobre isso, né? Caridade como remédio para aliviar as nossas aflições. Saindo da nossa bolha, a gente vai então perceber quanto o mundo está passando por necessidade. Então a gente pode ter ao nosso lado inúmeros exemplos de como a gente pode aliviar o nosso sofrimento através da ajuda que a gente dá para outro, através da caridade. Então a gente pode perceber que, saindo dessa bolha, como falamos, a gente vai ver que se a gente mora numa casa, temos uma casa para morar, que pode não ser a melhor casa do mundo, mas é a nossa casa, a gente ainda está muito melhor do que outros, que nesses dias de frio e chuva da nossa cidade, que parece que esqueceu que existe sol, mas tem tanta gente que está aí procurando uma marquise, um lugar seguro e seco para poder dormir. E às vezes a gente tem uma casa, uma cama confortável e não se dá conta disso, se achando a pessoa mais sofredora do mundo. Então a gente vai tomar nosso café, fazer o nosso almoço, pode não ser toda aquela alta refeição que a gente gostaria, se não dá para a gente comer tudo que a gente tem vontade, mas a gente ainda está muito melhor do que aqueles outros que precisam revirar a lata de lixo para poder comer. Então a gente vai percebendo que nossa lista de bênçãos é muito maior que a de coisas ruins. E se a gente ainda sofre, a gente precisa mudar o nosso foco de atenção, mudar o nosso jeito de olhar as coisas. Por isso que Adolfo nos diz que a caridade é a virtude por excelência, porque ela nos dá justamente isso, mostrar que a gente tem um envolvimento com a sociedade que precisa ser trabalhado. Nós todos estamos encarnados na mesma época, no mesmo lugar, justamente para que a gente se ajude uns aos outros. Na lei de cooperação é justamente isso, um ajudar o outro a transformar esse mundo num mundo melhor. Como que a gente quer que o mundo seja melhor, de regeneração, se a gente não faz nada para poder trabalhar isso? Se a gente fica acomodado esperando que alguém faça, que outra pessoa faça, que o governo faça, que as instituições de caridade façam, que os centros espíritas
as igrejas, os templos, os terrenos, seja lá o que for, vão fazer alguma coisa e a gente não faz nada. Então Gandhi tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: seja você a mudança que você quer no mundo. Ou seja, não esperar que outros façam, fazer a nossa parte. Porque o mundo só será melhor quando nós estivermos melhor também. Então a caridade, ela nos ajuda a ver justamente esse lado, que se a gente está sofrendo, se a gente está passando por aflições, tem outros muito piores do que a gente, que precisam do recurso, que precisam da ajuda, e que se nós temos as condições ideais, que façamos a nossa parte. Talvez a gente não consiga fazer tudo o que a gente gostaria, mas o pouco que a gente faz já será nosso advogado em qualquer parte. Não que a gente use naturalmente a caridade como um mecanismo de investimento espiritual, de troca. Eu vou ajudar aqui esperando uma felicidade lá. Se esse pensamento existe ainda, talvez a caridade não esteja bem entendida. É claro que a pessoa que vai receber o recurso, que vai receber a cesta básica, que vai receber o cobertor, vai se beneficiar com isso. Mas o nosso coração talvez não esteja fazendo caridade. Porque a caridade, como nos diz Paulo de Tarso, a gente entende a caridade como amor em movimento. E Paulo de Tarso nos diz que o amor é o melhor instrumento para a gente poder evoluir. A caridade, o amor, ele é como nós, porque ele diz que nós somos como sinos que tangem, né? Ou seja, a gente faz muito barulho, mas se não tiver o amor, ou seja, não tiver o sentimento, ainda estamos longe daquilo do ideal. Mas estamos no caminho, porque tudo é um exercício. Não é por isso que a gente vai deixar de dar uma ajuda quando a gente precisa, mas colocar ali a caridade como um sentimento mais elevado. Não simplesmente dar o recurso para se livrar do problema, pensando num benefício futuro. A caridade é justamente esse amor. Por isso que é a virtude por excelência. Porque lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, qual que é o objetivo da nossa encarnação? O que a gente veio fazer aqui realmente? E Kardec, os Espíritos vão responder para Kardec que aquilo que a gente veio fazer na Terra é uma forma de evoluir, ou seja, Deus nos impõe a encarnação para a gente evoluir, para a gente progredir espiritualmente. Então, todas as virtudes que a gente vem desenvolver aqui têm justamente essa finalidade de nos levar para frente, espiritualmente falando, moralmente falando. E a caridade, então, é a melhor de todas, porque ela é a antítese do egoísmo e do orgulho. Esses grandes problemas que ainda existem na nossa sociedade, em como um todo, no nosso planeta. Porque o egoísmo e o orgulho, ainda, nas palavras de Emmanuel, são as nossas chagas, as raízes de todo o mal. Se a gente for pensar em tudo que a gente tem, que a gente vê no mundo de coisas erradas, de coisas que não estão dando certo, a gente sempre vai ver o egoísmo e o orgulho ali do lado. Então a caridade nos mostra que a gente sai desse foco, que a gente sai dessa bolha e olhamos o mundo como um contexto maior. Vai perceber que nós não estamos sozinhos nessa sociedade e que se não estamos sozinhos, nós devemos nos ajudarmos uns aos outros. O bem que a gente vai fazer vai se transformar no nosso recurso valioso em outro lugar. Então, como nos diz o ditado popular, sempre fica um pouquinho de perfume nas mãos que oferecem flores. Muito verdadeiro isso, porque a gente percebe no final das contas que a caridade fez tanto bem para nós mesmos do que para o outro. Porque o outro que está recebendo ali, esperando receber um prato de comida, uma cesta básica, de alguma forma vai conseguir isso. Porque a bênção divina não vai permitir que as coisas aconteçam pior para ele. Sempre temos a proteção. Mas quando a gente tem a oportunidade de fazer esse bem, quanto bem a gente vai sentir dentro de nós. Quanta satisfação, não por orgulho, por ter feito alguma coisa, mas por a gente ter tido a oportunidade de ajudar. Por isso que ela nos liberta, porque quando a gente olha para o sofrimento alheio, o nosso diminui. Ou nas palavras de Joana, quem se dedica a consolar, a enxugar as lágrimas alheias, não tem tempo de chorar por si mesmo. Porque muitas vezes o nosso choro
é um choro egoísta. É porque a gente não tem aquilo que a gente gostaria, a gente não está no emprego que a gente gostaria, a gente não tem a pessoa que a gente gostaria, então a gente vai se fechando dentro desse sistema egoísta. Mas quando a gente faz o bem, se dedica a enxugar as lágrimas de outros, a gente vai deixando o nosso ego de lado. E aí que a gente vai entender aquela frase que diz que o bem, às vezes o mal que a gente está sofrendo nem é tanto assim quanto o outro. Que tem gente que sofre muito mais do que a gente e a gente não percebe. Claro que a gente não pode aqui julgar a dor alheia. Ninguém sabe quanto de sofrimento a pessoa passa. Só quem passa pela dor sabe o que é sofrer. Como diz Saramago, somente o dono da casa sabe onde ficam as goteiras, ou seja, cada um sabe da sua dor. Não tem como a gente medir isso, julgar isso. Assim como a gente não tem como julgar o amor alheio. Um ama mais do que o outro, não dá para a gente julgar isso. Somente aquele que passa pelo sentimento sabe. Mas uma coisa é certa, quando a gente se dedica a enxugar ou diminuir a dor alheia, a nossa dor diminui. É como um processo resultante da lei de cooperação. E isso que é importante a gente entender. Por isso que a caridade é a virtude sublime por excelência, porque ela vai nos nivelando, não por baixo, mas vai nos nivelando por cima, entendendo que a gente pode transformar esse mundo melhor. Porque a regeneração que a gente tanto espera não vai vir de forma externa. Já falamos isso. E é importante a gente lembrar. O mundo de regeneração não vai acontecer por ações externas. Não serão extraterrestres que vão aqui virar, sugar todos aqueles que estão assim presos no egoísmo, que estão presos no orgulho, que se dedicam ao mal, vão levar embora para o mundo ficar em paz. Não serão alterações climáticas, não serão decretos presidenciais, nem qualquer outro que esteja lá que vai mudar esse mundo. Mas sim, o que a gente faz dele. As nossas ações é que vão determinar. Por isso que a gente fala tanto aqui na doutrina espírita sobre a reforma íntima. Muito providencial que os espíritos nos falam, porque tudo começa de dentro para fora. A gente sai do nosso conhecido por desconhecido que é o mundo. Então a gente precisa trabalhar internamente, porque quando a gente trabalha internamente, a gente percebe que o movimento ao nosso lado começa a mudar. Começa no nosso grupo familiar, depois no nosso grupo de amigos, depois começa nos lugares que a gente frequenta e assim vai. Numa corrente do bem, numa progressão aritmética ou geométrica, tanto faz, o que diferencia é a velocidade, a gente vai transformando o mundo num mundo melhor, através da caridade que começa conosco mesmo e se estende para o outro. Porque a gente não pode esquecer que nós também precisamos de caridade. Muitas vezes da nossa própria caridade. Não nos julgarmos tão friamente quanto a gente se julga. Não achar que a gente tem que sofrer exageradamente por coisas que são para o nosso aprendizado. Por isso que os Espíritos nos recomendam que a gente tem que sair um pouquinho da nossa bolha. Olhar a vida não só pelo lado material, mas perceber o quanto estamos conectados espiritualmente com outras histórias, com outros pensamentos, com outras formas de vida que estão ali à nossa volta e a gente não consegue enxergar porque estamos fechados em nós mesmos. Então a gente precisa ter caridade, primeiro conosco mesmo, para entender que nós não somos assim tão ruins quando a gente acha que somos, mas estamos longe de ser ainda tão bons quanto a gente imagina que é. E percebendo tudo isso, por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque ele vai nos dando uma medida exata daquilo que a gente precisa fazer. A gente vai percebendo quantas ações a gente precisa tomar para melhorar a nossa situação nesse mundo através das ações da caridade. Então a gente vai notando que o mundo todo vai se transformando pela lei do amor. E respondendo Kardec na questão 930 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem assim, eu não lembro exatamente a pergunta, mas os Espíritos responderam assim, que numa sociedade regida sobre a lei do Cristo, ninguém deve passar fome. Ou seja, quando a gente permite que o cristianismo, nem vamos falar do espiritismo,
A gente está falando daqui dos ensinamentos do Cristo. Quando a gente tem uma sociedade regida pelo Cristo, ninguém deve passar fome. Mais uma pausa para reflexão aqui. Não vou falar nem do mundo como geral, porque o mundo oriental ele tem outras crenças religiosas que não são propriamente as cristãs. Mas eu vou falar do nosso mundinho aqui, do nosso lado. Todos nós vivemos numa sociedade ocidental regida pela lei do Cristo de maneira geral. Claro que cada um tem a sua liberdade. Mas vamos pensar aqui no nosso mundo cristão, por exemplo, no nosso mundo espírita. Se os espíritos nos dizem que uma sociedade regida pela lei do Cristo, ninguém deve passar fome, e a gente saindo da bolha percebendo que tem muita gente passando fome, onde é que está o problema? Porque a conta não está fechando. Ou Jesus, ou os espíritos se enganaram, ou a gente está enganado. Ou a gente não está vivendo numa sociedade regida pela lei do Cristo, ou as pessoas não estão passando fome, mas a gente sabe que passam. Então, onde está a chave da equação? Que nós precisamos ser cristãos na medida do possível. Ou seja, não nos falarmos cristãos somente para responder uma questão do senso, mas enxergar ali, olhar o Cristo como referência. Porque tem muita gente passando necessidade e a gente precisa, do nosso no nosso campo de ação, fazer o melhor que é possível. A caridade como virtude por excelência, saindo do nosso mundinho e estendendo os braços para quem realmente precisa. Kardec até faz um comentário dizendo que uma sociedade melhor vai se dar justamente quando a gente se der conta disso, quando a gente fazer o que for necessário dentro do nosso possível. Porque os espíritos também nos dizem, Kardec reforça, que às vezes o mal, o bem que a gente deixa de fazer, se transforma no mal. Porque tem muita gente que diz assim, eu não faço bem, mas também não faço mal. Ou seja, fica ali, achando que está bem e não está. Porque o mal que a gente faz, o bem que a gente deixa de fazer, pode se transformar no mal. Como que a gente entende isso? Por exemplo, se alguém está passando necessidade e nos busca para ter um prato de comida, a gente tem ali uma oportunidade de ajudar a saciar sua fome. Mas se a gente não faz isso, no desespero ele pode procurar essa comida de uma forma mais violenta. Ou seja, o bem que a gente deixa de fazer pode se transformar no mal. Então, claro que às vezes a gente não tem aquela condição. Quando nos param na rua, a gente nem sempre tem um dinheirinho para dar para outros. Mas a gente sempre pode oferecer algo além. Porque hoje em dia a gente nem anda com dinheiro mais, né? É tudo na base do cartão, do Pix. A gente não tem nem dinheiro, às vezes, uma moedinha para oferecer para quem pode. Mas a gente sempre pode ajudar a entender que o outro não está invisível. Que mais que um prato de comida, ele está querendo ser visto. E a gente sempre pode fazer o bem onde a gente estiver. Ninguém tem, nesse mundo, falta de oportunidade para fazer a caridade. Então a caridade nos ajuda muito nisso, a aliviar as dores do mundo, aliviando também a nossa. Por isso que o Espírito Adolfo nos diz que ela é o santo remédio para livrar a gente das aflições, tirar a nossa dor para poder compartilhar com quem precisa. E vamos pensar também que a caridade não é só na questão material. Está muito além da cesta básica, do cobertor, daquilo que a gente faz. Existem muitos outros aspectos. Vamos lembrar, por exemplo, do óculo da viúva, cuja moedinha pesou mais do que o saco de ouro que o outro colocou. Porque às vezes a gente pensa em caridade somente no aspecto material, que é mais fácil, vamos pôr um dinheiro, mas a gente pensa, nem sempre dá. Vamos pensar assim, poxa, eu estou endividado, no cheque especial, cheio de boleto vencido, com o nome do Serasa. Como é que eu ainda vou tirar dinheiro para fazer caridade? Como é que eu vou conseguir ajudar se não estou dando conta nem das minhas questões? E aí o Espírito Caritas, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, nos fala que há muitas outras formas de fazer caridade. Há muitas maneiras da gente fazer o bem, começando dentro de casa mesmo.
na forma como a gente trabalha e lida com os nossos problemas, na forma como a gente lida com os nossos familiares, na forma como a gente lida com os nossos amigos, com os nossos companheiros da casa espírita. Ou seja, a gente está falando aqui da gentileza, do perdão, do amor que a gente oferece para o outro. Tudo isso é uma forma de caridade, que os espíritos chamam de caridade moral. Então a gente tem a caridade material, mas tem outra caridade muito mais importante, que é a caridade moral. Silenciar discussões onde aquilo não seja bom. Silenciar críticas onde aquilo não vale a pena. Porque muitas vezes a gente faz uma grande caridade material, mas dentro de casa a gente não consegue fazer a nossa caridade moral. A gente está sempre pronto para ajudar onde precisa, mas dentro de casa a gente peca por isso. Então a gente está mostrando uma caridade para o mundo, mas não estamos sendo verdadeiramente caridosos conosco mesmo e com aqueles que estão mais próximos. Então a gente vai lá e oferece sem questionamento uma cesta básica para quem nos pede. Mas às vezes a gente está lá em casa, alguém nos pede um copo d'água e o que a gente fala? Vai lá, pega você porque eu não sou teu escravo. Cadê a caridade ali? A gente faz caridade para o outro para postar? Para fazer uma selfie com o sujeito? Isso não é caridade. A caridade começa dentro dos pequenos modelos que a gente traz dentro de nós, dos pequenos gestos. Então, quando a gente tem a oportunidade de provocar uma discussão por bobagem e silencia, a gente está sendo caridoso com a harmonia da casa. Quando a gente tem a oportunidade de criticar e silencia, a gente está tendo a oportunidade de fazer a caridade. Porque nós não vamos transformar o outro. Isso é um fato. Mas é preciso que a gente se transforme. Cada um de nós terá o resultado das suas obras, já nos diz Jesus. Cada um sabe daquilo que faz, cada um tem a consciência do que está fazendo. Mas quando a gente silencia contendas, quando a gente procura dentro de casa, a partir de casa, fazer todo o bem que a gente possa, a gente já está fazendo uma caridade moral. Muitas vezes a gente deixa de perdoar porque acha que está passando pano nas fraquezas alheias, que a gente está estimulando a impunidade dele. E na verdade não. A gente está simplesmente dando uma oportunidade para que ele se melhore naturalmente. Porque nenhum de nós tem o direito de julgar o outro, já que somos também espíritos imperfeitos. É o que nos diz a indulgência. A indulgência é olhar para as imperfeições alheias, sabendo que nós cometemos as mesmas. Então, como que eu vou criticar o outro dentro de casa, dentro dos nossos amigos, dentro da casa espírita? A gente sabe que isso também acontece, se eu ainda estou lutando para ser melhor. Então, o olhar compassivo que eu tenho com o outro é uma forma de caridade. Então, não há ninguém no mundo que não tenha oportunidade de fazer a caridade. Não há ninguém no mundo que não tenha uma oportunidade de ajudar o outro quando precisa. Se a gente tem um celular, a gente já tem ali um mecanismo valioso de caridade, sem que a gente perceba. Quando a gente usa isso para compartilhar com o mundo, não a selfie da caridade material que a gente faz, mas palavras boas, porque o mundo está precisando de palavras boas. O mundo está num momento delicado. Guerras de um lado, divisões do outro, separatismos, radicalismos, tanta gente contribuindo com esse mal através das palavras e não se dá conta disso. Mas a caridade que a gente pode fazer conosco e com o mundo, com as pessoas, é levar um pouquinho de paz, levar um pouquinho de otimismo. Porque o mundo tem desafios, sim, já nos diz o Ana, mas tem solução. Depende de como a gente vai lidar com isso. Depende da forma que a gente está lidando com essas questões, do jeito que a gente está olhando. Será que a gente está olhando tudo com um lado negativo, um lado pessimista, olhando o caos em tudo, preocupado se vai ter uma guerra nuclear e o mundo vai acabar? Será? Talvez isso não aconteça. Mas se acontecer, vamos saber que a gente tem uma vida ainda. A vida material talvez acabe, e vai acabar de um jeito ou de outro. Mas a nossa vida espiritual continua. E o que a gente fez dela é o que vai refletir nessa condição.
Todos nós desejamos uma vida melhor. Todos nós desejamos responder sim àquelas questões que a gente falou agora há pouco. Todos nós desejamos ter um futuro melhor. Mas a gente só vai ter um futuro melhor quando a gente tirar um pouquinho de nós mesmos para ajudar quem precisa. Seja do nosso tempo, seja do nosso recurso material, ou seja, toda oportunidade que a gente tiver para fazer o bem, que vai ser o nosso advogado em qualquer parte. Então, como que a gente espera um mundo melhor? Ou, olhando do nosso lado, como que a gente espera um mundo melhor? Como que a gente espera que seja a nossa próxima encarnação? Como a gente espera que seja o nosso retorno no mundo espiritual? Falando mais perto. Porque todos nós, quando desencarnarmos, e isso vai acontecer um dia, como que a gente quer chegar no mundo lá? No mundo espiritual? Imagine, por exemplo, uma entrevista de emprego. A gente está lá, todo arrumadinho na frente do entrevistador, e ele nos pergunta: o que você planeja para a sua vida em 5 anos? Como que você se vê em 10 anos? E a gente precisa do emprego, a gente vai falar, porque ele quer ver se a gente é progressista, se a gente é ativo, se a gente, como que a gente enxerga a vida, para ver se a gente não é acomodado. Então a gente vai trabalhar para ter uma vida melhor materialmente, mas espiritualmente como é? Imagine que os nossos mentores estão ali perguntando: como que você quer sua próxima vida? Como que você visualiza sua próxima encarnação? Ou como que você espera retornar ao mundo espiritual? Porque lembra daquele boletim vermelho lá que a gente tem quando reencarna? Na nossa saída a gente vai fazer o nosso check-out. A gente vai ter a listinha que a gente se comprometeu a fazer isso, tá? Aquilo, tá? E aquilo, tá? E se a gente não fez tudo aquilo? Todos nós desejamos voltar ao mundo espiritual e ter a bênção de ser recebido pelos nossos amores que se foram. Encontrar os nossos amigos do mundo espiritual lá para nos receber, dizendo: puxa, que legal, você venceu, você fez tudo o que precisava. Então a gente vai ter esse momento de felicidade. Mas se a gente ainda está preso nas nossas angústias, focado só nos nossos problemas, se auto-martirizando e não fazendo o bem que a gente poderia, talvez esse nosso retorno não seja tão bom quanto a gente espera. Talvez ele seja coroado de mais dores do que de agora. Porque o mundo espiritual não é tão diferente do mundo material. As nossas angústias morais vão continuar nos acompanhando. Talvez a gente não tenha mais boleto para pagar. Talvez não precise mais pegar o ônibus para ir para o serviço. Mas as nossas questões morais vão continuar. E as questões morais que nos afligem sempre poderão ser diminuídas pela ação da caridade. Ajudando a enxugar as lágrimas alheias, a gente vai perdendo tempo para chorar nossas próprias mágoas, ou seja, vamos deixando nosso ego e nosso egoísmo de lado para enxergar o mundo como um mundo muito melhor que a gente pode ver. Porque se a gente mudar a nossa forma de enxergar o mundo se transforma num mundo melhor. Quando a gente entende que a lei da cooperação está aí o tempo todo, a gente percebe que a gente pode fazer parte disso. Quando a gente percebe que todos nós temos a oportunidade de fazer o bem, de ajudar quem precisa, a gente vai perceber o quanto a caridade é uma ferramenta mais eficaz, melhor para a gente poder fazer tudo isso. A gente só precisa ter a vontade de fazer o bem, a vontade de ajudar, a vontade de ajudar a nós mesmos, ajudar realmente a fazer desse mundo um mundo melhor e não alimentando mais caos, mais sofrimento, mais tristeza. Porque para isso já tem bastante gente, mas a gente tem que fazer o outro lado, dar a outra parte, oferecer a outra face, através do amor, da caridade, sempre. Foi o que Jesus nos ensinou. Jesus veio dos planos celestes justamente para nos ensinar a fazer o que precisa. Toda a sua vida na trajetória terrena foi marcada pela caridade. Ele nunca ficou sentado olhando o mundo à sua volta. Sempre parou de fazer as coisas por si mesmo, mas sempre fez pelo próximo.
toda oportunidade que ele enxergava, ele fazia o bem. Então, se somos cristãos efetivamente, temos que seguir o Cristo nesses exemplos de amor, fazer o bem onde a gente esteja vendo a necessidade, porque o bem que a gente faz sempre será nosso advogado em qualquer parte, sempre vai nos ajudar a superar nossas próprias fraquezas e fragilidades. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe e que tenhamos um ótimo dia.